que está sendo promovida pelas igrejas. Isto está representando a imagem da besta. E outra coisa mais, a imagem da besta é a união entre igreja e Estado. Mas a palavra de Deus diz, igreja é igreja, Estado é Estado. Prezados irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte. Uma pessoa, isso estamos falando, mas como é que você vai falar de hora normal de uma entidade? Então não podemos ser. Tudo bem? Faz favor, Teresa. Muito boa tarde, pessoal. Nós viemos aqui aproveitar uma oportunidade quando que o pessoal está na fila aguardando, e nós também queremos aproveitar esses minutos para falar um pouco a respeito da palavra de Deus, porque nós estamos no período de profecias finais. A Bíblia tem as últimas profecias que nós estamos vivendo. Então, neste momento, presta bem atenção naquilo que vamos falando, a palavra de Deus. E a nossa mensagem está baseando um pouco a batalha entre a besta e os 10 reis contra o Cordeiro. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 17, o verso 14, diz que a besta e os 10 reis combaterão contra o Cordeiro, mas porém o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro os vencerá. E é por isso que nós estamos aqui, prezados irmãos. É uma profecia que estamos vivendo nos últimos momentos. Então, começando com a nossa mensagem a respeito dos 10 reis. Dos 10 reis. Em Apocalipse capítulo 19 também fala as mesmas palavras a respeito da vitória do Cordeiro contra a besta e a sua imagem. Então, meus queridos irmãos, agora precisamos saber o tempo em que nós estamos vivendo, porque em Apocalipse capítulo 14, 17, verso 14, fala que os 10 reis, eles reinarão junto com a besta nestes últimos dias. E o reino da besta e juntamente os 10 reis combatendo contra o Cordeiro, meus irmãos, é a última profecia. Eles dizem que a besta e os 10 reis, eles reinarão durante uma hora. Durante uma hora. E assim nós estamos neste período. Agora precisamos saber o que significa esta uma hora. E quando que começou uma hora, profeticamente. Começando os 10 chifres, que representam os 10 reis, em Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Então, estes 10 chifres, eles já começaram a reinar, juntamente com a besta. Agora, nós precisamos saber quem são esses 10 reis, que está no Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Então, nós vamos mencionar aqui os 10 reis mencionados em Apocalipse 17, verso 12. O primeiro reino que está mencionado aqui em Apocalipse está falando dos Estados Unidos, Canadá e México. Este é o primeiro reino. E o segundo reino está falando da Europa. O terceiro reino está falando do Japão. O quarto reino está falando da África do Sul. O quinto reino está falando o antigo bloco soviético.
Chile e Equatorial. Este é o sexto reino. E o sétimo reino está falando do norte da África e Médio Oriente. Este é o sétimo reino. E o oitavo reino está falando da central da África. E o nono reino está falando da Ásia, todos os países asiáticos. Este é o nono reino. E o 10º reino está falando da China e Coreia do Norte. Estes são os 10 reis mencionados em Apocalipse, capítulo 17, verso 14. A profecia nos declara que a besta e os 10 reis reinarão durante 1 hora. E esses 10 reis já estão reinando juntamente com a besta. Agora vamos saber quando é que começou este reinado da besta e os 10 reis. Você já ouviu quais são esses 10 reis. Agora vamos saber quando é que começou este reinado da besta. E vamos saber também quando é que simboliza, o que é que simboliza esta 1 hora do reino da besta e dos 10 reis. Agora vamos saber primeiramente. 1 hora profeticamente representa 15 dias. 15 dias profeticamente, cada dia é 1 ano. Então isto vamos chegar à conclusão que são 15 anos do reinado da besta e com os 10 reis. São 15 anos. Agora precisamos saber quando é que começou os 15 anos. Os 15 anos começou em 2013, quando entra a besta Francisco, o 8º rei. Em Apocalipse fala do 8º rei que procede dos 7 reis. Procede dos 7. E este 8º rei caminha para a perdição. E o 8º rei é a besta Francisco, que já é falecida. Ele é o 8º rei quando sobe no trono em 2013. Então, prezados irmãos, se que a besta começou a reinar juntamente com os 10 reis em 2013, então os 15 anos do reino da besta com os 10 reis começou em 2013. Foi em 2013 que começou a ação enganadora da besta, em 2013. A palavra de Deus, a Bíblia nos declara que o justo herdará a salvação. Então, se o justo herdará a salvação, o que é que a Bíblia fala também a respeito dos ímpios? O ímpio, ele caminha para a perdição. Então, geralmente, a obra que a besta Francisco começou em 2013 é uma obra de engano. Por isso que Apocalipse, capítulo 17, diz: o 8º rei caminha para a perdição. E toda obra que a besta Francisco fez a partir de 2013 é uma obra de engano. É uma obra de perdição. Apenas a Bíblia não nos diz que o 8º rei irá ao descanso, mas apenas nos declara que o 8º rei caminha para a perdição. Esta é a mensagem da última hora. Então, amados amigos, queridos irmãos, estamos vivendo neste período. Agora, quando é que vai terminar os 15 anos do reinado da besta? Quando é que termina? Os 15 anos termina em 2028, começando pelo ponto de partida em 2015 e termina 2028. 2028 termina os 15 anos proféticos do reino da besta e os 10 reis. Prezados irmãos, estamos vivendo nas últimas profecias da história desta terra. Daqui até 2028
não resta mais muitos anos, poucos anos, o período que culminará a terceira fase da besta. Porque nós estamos vivendo no período da terceira fase da besta. A primeira fase da besta começou em 538 até 1798. Esta foi a primeira fase da besta, na Idade Média. A segunda fase começou em 1798, o período que em 1929 começou o período dos 7 reis, que são representados de 7 papas. E isto se estendeu até 2013, a segunda fase da besta. E agora nós estamos na terceira fase da besta, que começou em 2013 e se estende até 2028. Poucos anos nos restam. Falta pouco tempo para o tempo da graça terminar. É o momento de aproveitarmos os privilégios, as oportunidades que é nos concedido. Estamos vivendo nas últimas profecias. É por isso que o Cordeiro vencerá a besta e a sua imagem, de acordo com Apocalipse 19. E para o Cordeiro batalhar contra a besta e a sua imagem, a Bíblia também fala uma verdade que foi profetizado pelos patriarcas e profetas, mas que ainda nunca nos foi anunciado. Então, prezados irmãos, qual é esta profecia? Esta profecia fala a respeito da incorporação de Cristo para batalhar contra a besta e a sua imagem. Nós sabemos que o patriarca Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos representam também 12 tribos de Israel. E nas 12 tribos de Israel, só existem 2 tribos onde Cristo se manifestou. Que temos a primeira tribo, é a tribo de Judá. Cristo se manifestou na tribo de Judá. Cristo encarnou no primogênito da linhagem de Judá. E a segunda tribo onde Cristo se manifestou é a tribo de Dan. Cristo também se manifestou na tribo de Dan, no período que nós estamos vivendo agora. Agora vejam esses símbolos, de acordo com a palavra de Deus. Simbolicamente, só existe nessas 12 tribos, só há 2 tribos que Cristo apareceu o leão. Nessas 2 tribos que apareceu somente o leão, é a tribo de Judá e a tribo de Dan. Prezados irmãos, venham comigo, porque é as últimas profecias, que parece que são profecias desconhecidas, mas está tudo aqui na palavra de Deus, escrita na palavra de Deus. Prezados irmãos, na tribo de Judá tinha o homem que simbolizava o leão, que era Davi. E na tribo de Dan também tinha o homem que simbolizava o verdadeiro leão, que era Sansão. Então, estes 2 homens não representavam o verdadeiro leão, mas eram apenas o símbolo do verdadeiro leão. E afinal de contas, agora, quem é o verdadeiro leão? Aqui na palavra de Deus, o verdadeiro leão é somente Cristo. Cristo, ele é o verdadeiro leão. E é nessas 2 tribos onde se manifestou Cristo. Por isso, se você for comigo na tua Bíblia, em Gênesis 49, o verso 9, ali a palavra de Deus diz: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. O título leão refere-se somente a Cristo. O título leão refere-se somente a Cristo. E Cristo, ele é somente juiz, prezados irmãos. Então vejam o que está a dizer em Gênesis 49, verso 9. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Cristo, na tribo de Judá, ele encarnou para salvar toda a humanidade.
Cristo encarnou para salvar toda a humanidade. Então, a encarnação de Cristo, na verdade, é um mistério de Deus. Cristo, Ele entrou no útero da Virgem Maria para nascer. E Ele, ao nascer, 100% foi divino e 100% foi humano. Tudo isto era o mistério da encarnação para salvar a humanidade, toda a humanidade. Agora vejam, compreendemos bem que o título Leão refere-se a Cristo, e Cristo encarnou no primogênito da linhagem de Judá. E a outra tribo que também aparece o leão é a tribo de Dan. Agora, o profeta Moisés também fala da mesma bênção que Deus deu a Dan. Ele diz que Dan é leãozinho e saltará de Bazã. Então, sabemos que leãozinho, isto tem a ver com o título leão, o título a Cristo. É Cristo somente que Ele é o verdadeiro leão. Então, Cristo também se manifestou no primogênito da linhagem de Dan para batalhar contra a besta e a sua imagem. A incorporação de Cristo é para batalhar contra a besta e os 10 reis. É por isso que Cristo incorporou no corpo que não é dele, mas no corpo de um homem, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Apocalipse, capítulo 10, fala também o mesmo assunto da incorporação de Cristo. O profeta João, quando foi elevado em espírito, ele ouviu o que os 7 trovões falaram. Os 7 trovões em Apocalipse capítulo 10, verso 4, falaram alguma coisa. E isto impressionou o profeta Moisés, o profeta João. E ele queria escrever o que os 7 trovões falaram. Em Apocalipse capítulo 10, o verso 4. Mas o anjo assistente do profeta João, ele diz que João não escreve o que os 7 trovões falaram. Guarda em segredo, porque isto só se cumprirá quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. E agora nós estamos vivendo no período da 7ª trombeta. O 7º anjo está a tocar a 7ª trombeta. E quando a 7ª trombeta é tocada, agora se cumpre o mistério de Deus. Qual é este mistério de Deus? A incorporação de Cristo. O que os 7 trovões falaram, e João queria escrever, mas não poderia escrever. O anjo diz que não escreve. Está tratando da incorporação de Cristo. Cristo incorporado no homem pecador para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então, prezados irmãos, vejam que está tratando deste mistério que é a incorporação de Cristo. E assim Cristo incorporou. E a incorporação de Cristo nestes últimos dias é para libertar o povo fiel de Deus da grande apostasia. Porque estamos vivendo no período da grande apostasia. 40 anos com apostasia, o povo de Deus. E assim, Cristo incorporado, Ele libertará os fiéis de Deus nestes últimos dias desta grande apostasia. Por quê? Porque a besta e a sua imagem, a besta e o falso profeta enganou o mundo e as igrejas. Mas a voz do poderoso anjo requer a máxima atenção. A voz do poderoso anjo
desejo requer a máxima atenção. É por isso que o libertador, de acordo com Romanos capítulo 11, o libertador do povo de Israel, ele vem de Sião. É por isso que em Gênesis 49, o verso 16, a palavra de Deus diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora que morde aos calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. O que isto está a representar? Profeticamente, isto está a representar uma coisa que muitos julgam, falando a respeito da serpente. Acham que a serpente é apenas um símbolo de engano. Assim como a serpente enganou a Eva no jardim do Éden, e assim muitos acham que a serpente apenas é um símbolo de engano. Mas a serpente não é um símbolo de engano. A serpente também tem o mesmo símbolo de prudência. É por isso que em Gênesis 49 diz que Dan será a serpente junto ao caminho. É a prudência. Estando junto ao caminho, é a prudência para controlar os inimigos de Deus, aqueles que pretendem enganar o povo de Deus. É por isso que, prezados irmãos, ali está o verdadeiro significado neste momento. Dan liderando o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan, o líder dos 144 mil mencionado em Apocalipse 7. E assim nós estamos vivendo nestas últimas profecias. Prestem bem atenção, porque estas últimas profecias são profecias de nós metemos isto em consideração. Agora veja, chegamos neste período que a besta e o falso profeta enganam o mundo e as igrejas. E nós estamos vivendo no período do Apocalipse 13, o reino da besta, que é a terceira fase da besta. E o Apocalipse 13 já está a ser cumprido aos nossos dias. É por isso que Cristo incorporou no seu servo, em Elias, Joanã, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Cumprindo o livro de Malaquias, capítulo 4, o verso 4 até 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, a qual lhes mandei em Horebe, que são os meus estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor, que ele converterá o coração dos filhos, o coração dos pais e dos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Será que aqui na terra tem alguém capaz de converter o coração dos pais e dos filhos? Ninguém é capaz aqui na terra que converte o coração dos pais e dos filhos. Somente Cristo tem este poder de converter o coração dos pais e aos filhos. Então é o mesmo Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, para cumprir Malaquias 4, a incorporação de Cristo. Vejam o que está a dizer a palavra de Deus. Isaías capítulo 46, o verso 10, também a palavra de Deus diz: eu sou Deus, eu sou o mesmo que anuncio o princípio, anuncio o fim, anuncio as coisas que em breve devem acontecer, desde o princípio até o fim. Então é por isso a palavra de Deus ainda declara que eu farei vir a ave de rapina que vem do Oriente. O que é a ave de rapina? A ave de rapina está se referindo ao coronavírus.
A Covid-19, que já começou em 2019, 2020. A Covid-19. Em Isaías capítulo 46, fala da ave de rapina que vem do Oriente. E é neste período que Cristo incorporou. É neste período que Cristo incorporou. Agora eu vou vos explicar o que os 7 trovões falaram que João não escreveu. O que os 7 trovões falaram que João não escreveu é a incorporação. E essas frases na Bíblia não encontramos. Não encontramos. Mas vejam o que diz Deus a respeito da nova profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deusilene Souza. O que os 7 trovões falaram é o seguinte: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. E a outra frase vinha: Elias, Joná, santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti. Então, por isso que a profecia da incorporação de Cristo está falando para batalhar contra a besta e o falso profeta. E nós estamos vivendo no período do decreto dominical. O sinal da besta, mencionado em Apocalipse 13. O sinal da besta. O que é o sinal da besta? Para compreendermos o que é o sinal da besta, primeiro precisamos compreender a característica da própria besta. Quem é a besta? Quem é a besta? Mencionada em Apocalipse 13. Aquela besta de corpo de leopardo, os pés de urso, boca de leão. Quem ele é? Se nós vamos no livro de Daniel, capítulo 7, esta mesma besta é caracterizado como o chifre pequeno. O chifre pequeno. Agora, se nós vamos em Apocalipse, ou seja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, esta mesma besta, esse chifre pequeno, também ele mesmo é o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Agora em Apocalipse 13, esta mesma besta, com corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, quem ele é? É o mesmo o poder do chifre pequeno em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. E é o mesmo poder que está mencionado em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E é o mesmo que está em Apocalipse 13. A besta que a palavra de Deus está referindo está a representar o líder da Igreja Católica, o papado, o Papa. Ele é o que representa a besta. Ele é a besta, prezados irmãos. Agora precisamos saber a imagem da besta. A imagem da besta, o que é a imagem da besta? Em Apocalipse capítulo 13, o verso 15, fala da imagem da besta. Agora, quem é a imagem da besta? A imagem da besta é a cópia daquilo que a besta já fez na Idade Média. O que a besta fez na Idade Média? De 538 até 1798. Este foi o período da besta. Que a besta matou mais de 6 milhões de protestantes. Para todos aqueles que não aceitaram as heresias do papado. Você não pode. São mais de 6 milhões de protestantes que foram mortos. Se você é limpo, agora, você está limpo. prezados irmãos, Acusa outro. vejam o que simboliza a imagem da besta. A imagem da besta é aquilo que bíblica. Estão é a repetição daquilo que a besta já fez na Idade Média. E assim, a imagem da besta são todas as igrejas protestantes.
todas as igrejas protestantes que estão unidas com a besta. Estão unidas com a besta. Quais são essas igrejas? São todas as igrejas. Não vamos deixar nenhuma. É todas as igrejas. A imagem da besta, na verdade, é a falsa liberdade religiosa que está sendo promovida. A falsa liberdade religiosa que está sendo promovida pelas igrejas. Isto está representando a imagem da besta. E outra coisa mais, a imagem da besta é a união entre igreja e Estado. Mas a palavra de Deus diz, igreja é igreja, Estado é Estado. Prezados irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: uma pessoa, isso estamos falando de uma instituição. Como é que você vai falar é hora normal de uma entidade? Então não podemos ser. Tudo bem? Basta cortar isso aqui.